Olá, queridos, eu sou o pastor Edson. Pastora Eva juntinho com você, bênção dobrada. Exatamente, queridos, você que nos ouve pela Marumbi AM 730 de Curitiba, a partir do dia 26 de outubro, teremos mais meia hora, será das 8h30 da manhã até as 10 da manhã, agindo Deus quem impedirá, de segunda a sexta, abençoando vidas, aquele abraço. Abençoando vidas, abençoando famílias, aquele abraço. Olá, queridos, bom dia, minha gente, bom dia Curitiba, bom dia Paraná, bom dia todo o Brasil, bom dia a todas as famílias do Brasil e do mundo que está ligadinho com a gente pela Rádio Marumbi AM 730 de Curitiba e também pelo site da emissora, pelos aplicativos, enfim, você que está ligadinho. Eu sou o pastor Edson Nogueira, de segunda a sexta-feira, neste horário estamos aqui levando fé ao povo, levando esperança através da palavra de Deus e também a oração da fé pela família. E hoje já é sexta-feira, mais um final de semana, hoje dia 16 de outubro. Seja bem-vindo. Nosso WhatsApp para você interagir com a gente é o 996155162. 996155162, código de área 41. Seja bem-vindo, porque cremos que Deus está conosco e a vitória é certa em nome de Jesus. Comigo nessa sexta-feira o pastor Pedro Almeida. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Marumbi. É uma alegria imensa, como sempre, participar aqui com vocês todas as sextas-feiras. Graças a Deus. Daqui a pouquinho vamos entrar na palavra. Fique atento aí à palavra que vamos compartilhar com você, não é? Eu tenho certeza que Deus agirá através da palavra. Porque, pastor, eu sempre tenho dito, né, um dos textos que a gente mais lê, pelo menos eu repito bastante, é o famoso Romanos 10:17, né? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Já a gente vai entrar no assunto, mas já quero abordar, porque é o poder da palavra, e a gente está vendo realmente quem está na palavra de Deus, caminhando, vence com mais facilidade até as lutas da vida, né? Inclusive, falando sobre o tema, né? A fé é progressiva, ela não é apenas uma acepção intelectualizada da crença em Deus. Então precisamos compreender que a fé abrange uma dimensão muito maior do que apenas uma crença intelectualizada, né? Mesmo porque a fé, como muito mais do que uma crença, né? A fé é uma atitude. Porque a crença, ela vem do verbo crer, né? Eu creio, tu crês, ele crê, mas a fé não. A palavra fé é fides. Vem da raiz grega chamada fidelidade. É uma atitude. Amém. Tá vendo, pessoal? É isso aí, né? Vamos ver então. Chegue com a gente aqui, 996155162. Se você tem um depoimento, uma cura, uma bênção que você já recebeu, se você escrever agora, a tempo a gente lê. A gente vai destacar algumas participações aqui, e também dizer o seguinte: agindo Deus quem impedirá, a gente tá assim está nas redes sociais, né, que é no Instagram. Então, se você tem aí um Instagram, segue a gente lá, agindo Deus quem impedirá, no Instagram. Também agindo Deus quem impedirá no Facebook, mas no Facebook você tem que escrever Agindo Oficial, para ir na página certa, né? Tem bastante agindo falso aí, então pra você ir no verdadeiro, tá certo? Agindo Oficial. Também, agindo Deus quem impedirá, nós temos o nosso canal no YouTube. Isso mesmo, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Agindo Deus quem impedirá? Se não se inscreveu, se inscreva lá. Por quê? Porque lá no canal a gente está colocando sempre a reflexão do dia e a oração também, né? Geralmente é priorizado ao momento da reflexão e da oração. De vez em quando coloco algo mais também de acréscimo lá. Então são maneiras de você ter também a programação Agindo Deus quem impedirá, para você ouvir qualquer hora do dia ou da noite. Mas aí é no canal no YouTube, tá bom? youtube.com/Agindo Deus quem impedirá. E também Agindo Deus quem impedirá, ele está também nas plataformas digitais, né? Eu estava contando ontem, acho que são 6 plataformas digitais, né? Eu falo mais a Spotify e o Anchor, né? Então são plataformas, são podcasts, são gravações nossas de 10 minutinhos, reflexões curtas, que é colocado e você ouve pelo celular. Tendo internet aí pelo celular, você baixa o aplicativo, ou às vezes nem precisa baixar o aplicativo, e tudo gratuito, né? E graças a Deus,
E graças ao seu apoio, com o seu apoio, né, você que tem nos apoiado aí todo mês, mesmo nesse período de batalha mundial, vamos assim dizer, né, você não deixou de semear sua semente de fé. E tudo isso que eu estou divulgando aqui, dessa ampliação, tem a ver com o seu apoio. Então eu quero agradecer de coração mesmo por você, que tem sido um parceiro ministerial do nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá, pelo rádio, pelas mídias sociais, né? Também pelo canal no YouTube, pelas plataformas digitais, né? E estamos aí, mês que vem vamos ampliar um pouco mais aqui o Agindo Deus Quem Impedirá. Então fique na bênção, fique com a gente e muito obrigado pelo seu apoio. Vamos lá, então vamos atender um pouco os ouvintes. Nós gostamos de atender os ouvintes e o ouvinte diz: pastor, hoje eu só vim aqui para agradecer por mais um dia de vida. Isso é muito bom. Meu querido ouvinte, o Jobson ali de Colombo, um abraço para o Jobson, um abraço para a família toda. Aliás, ele contou um testemunho aqui, se não foi ele, foi a esposa, está dizendo o seguinte: pastor, essa semana recebi um milagre. Domingo que passou, agora, meu filho estava muito mal. Estava com muita febre. Então levei ele no posto de saúde, mas nós não sabíamos o porquê, aquela causa. Ao levar ao médico, então, chegando lá no posto, eles colocaram como suspeita de Covid. Então minha esposa já ficou preocupada, até chorou. Mas eu sabia que não era mais assim que fizesse o teste. Então fizemos. E agora está esperando o resultado, mas na segunda-feira, colocamos um copo com água na hora da oração que vocês fizeram. Na terça-feira, pastor, ele já estava melhor, já andava, corria, subia em cima da mesa. Ficou tão bom o filhinho dele, subia em cima da mesa, né? Que Deus maravilhoso. Traduzindo, né? Foi curado, foi abençoado, né? Então, era só como é que se diz ali, uma suspeita, mas Jesus entrou com ação. Você vê o poder da fé, né, pastor? Bacana isso, né? Quer dizer, uma criança, um pai, está ouvindo a gente, foi no médico, fez a parte médica, mas atribuiu a cura foi Jesus, porque no dia seguinte já estava bom, né? E apenas fez o teste para ver se era Covid, mas e a criança já está boa, já está subindo até na mesa já. Sim, porque, bem como eu falei aqui, né, a fé, ela é uma atitude, vem da palavra grega fidelidade, e a fidelidade de Deus nos acompanha sempre. Amém. Olha só, mais um pouquinho aqui a gente gosta de ler, sempre tem um comentário do pastor ou da pastora, vamos lá. Bom dia, pastor Edson e pastores, oração pela família e pelo Davi, amanhã é aniversário dele. O Davi, um abraço para o Davi, transmito o meu abraço a Sandrinha, né, para o Davi, querido menino Davi, um menino muito abençoado, né, e o Davi, nunca esqueço do Davi, quando a gente estava em uma viagem em família com os amigos, e o Davi me ensinando lá sobre a internet. Bacana, um abraço. Transmito o meu abraço ao Davi, caso ele não esteja ouvindo. Também com a gente aqui de Santarém, no Pará, a nossa ouvinte está dando o seu bom dia e dizendo: Deus abençoe a vida de vocês, o ministério também, que cresça cada dia mais. Amém, graças a Deus. Obrigado, nosso ouvinte Elizabeth, ouvindo a gente. Conhece Santarém? Já foi lá? Santarém, no Pará? Não conheço. Pois estamos lá agora pelo rádio, né? É um ouvinte assídua. Também com a gente aqui de Quatro Barras, aqui pertinho da gente, a nossa ouvinte Sueli também está registrando sua participação, está sempre orando pela gente. Obrigado, Sueli, pelas orações também, pelo apoio. Também com a gente aqui a nossa ouvinte ou o nosso ouvinte, olha só quem está comigo aqui, que bacana. Olá, pastor, como vocês estão? Olha só minha querida Elizabeth, um abraço, Elizabeth, né? Vamos orar sim por ela, um grande abraço, Elizabeth, tá ali do restaurante aqui do Bacaxeri, que Deus abençoe a Elizabeth, os netos, os filhos, a família toda, e ela diz aqui, hoje ele vai receber o diploma, exatamente, o seu neto, exatamente, olha que bacana, a Elizabeth, o pastor Pedro conhece, ela que tem um restaurante aqui do Bacaxeri, e ela conhece a gente há muitos anos, né? E esses dias, inclusive, a pastora Silvana, que é a esposa do pastor Pedro, perguntou da Elizabeth para mim, né, como é que ela estava, né? E você viu, ela está feliz, o neto dela fazendo jornalismo, e agora vai pegar o diploma, e a gente viu, o neto dela é bem grandão hoje, né? Tá moço, né? Mas quando a gente veio para cá, era um garotinho. Você vê como é bacana você ver o progresso das pessoas, né? Muito bom. Um abraço à irmã Elizabeth. Parabéns, então, a Elizabeth, parabéns ao neto aí, tá bom? Graças a Deus, né? Que beleza. Vamos lá, então, prosseguindo. Por isso que eu gosto de atender o povo. Notícia boa, quentinha aqui, o povo feliz, a família se formando, isso é muito bom. Vamos lá. Bom dia, pastores. Aqui é Antônia, pastor, aqui de Curitiba mesmo. Um abraço, Antônia e família.
também conosco aqui. A gente agradece demais a você que envia áudio, tá bom? Sempre eu ouço depois, só não dá para pôr no ar, porque a gente tem que ouvir primeiro certinho aqui, né? Mas de qualquer forma, a gente vai orar por vocês que mandam áudio também. Um abração, pastor, para minha amiga Nair, que também ama muito vocês. Aqui a Ruth, lá de São Paulo, né? De Barueri, do estado de São Paulo, né? E ela diz: a paz, pastores, que Deus derrame bênçãos incontáveis sobre as vossas vidas. Louvo a Deus e agradeço pelas vossas vidas. Obrigado, irmã Ruth. Deus abençoe a senhora também, a sua vida, a sua família. E a Nair também está sempre ligadinha. Barueri. O senhor que foi de Campinas, conhece Barueri, né? Sim, né? Legal. Vamos lá, já entramos na palavra, pessoal. Mais um pouquinho dos ouvintes aqui, porque eles gostam de ser atendido e o pastor gosta de atender o povo. O Luiz Carlos está com a gente de Almirante Tamandaré, está na fé e diz que acompanha a gente pela rádio aqui, AM, pela FM, pelo YouTube, pela internet. Esse Luiz, ele assiste tudo. O Luiz, um abraço, Luiz. Ei, Luiz. Tá na benção, Luiz. A nossa querida Marli Oliveira também, ela diz o seguinte: pastores, quero contar um milagre. Mandei um pedido de oração para vocês orarem e fui viajar. Mandei a foto dele para vocês orar no hospital, que ele estava no hospital. E, como é que diz? E ainda não está em casa, mas está se recuperando. Sim, ela mandou a cadeira, ou a foto, né, do rapaz que está se recuperando. E é muito interessante aqui, pastor, a gente vai falar da fé já, mas é interessante aqui, por exemplo, nós temos muitos ouvintes que eles pegou o DNA que Jesus quer que a gente tenha, ter compaixão pelo próximo. Então muita gente pede oração para um vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho. Às vezes não tem tanta afinidade de amizade, mas sabe que alguém está sofrendo, opa, vamos clamar junto com o pastor lá para orar para o vizinho. Bacana, né? Isso é muito bom, porque a Bíblia incentiva o tempo todo a orar uns pelos outros. Né? Olha só, tá vendo, ouvinte, que bacana? Vamos lá também, quem está com a gente é a nossa ouvinte, mas eu quero registrar aqui além da Elizabeth, né? Estava esquecendo, a Francine, né, Francine? Parabéns aí pelo filhão aí, né? Também é da família aqui, que é a mãe do nosso formando aí, o jornalista. Deus abençoe. Também a Roseli com a gente aqui, tá na fé, e ela menciona algumas coisas aqui. Vamos orar, tá bom, Roseli? Muito obrigado aqui pela sua participação, já está incluído aqui, e ela diz no final, porque para Deus nada é impossível. Exatamente. Jesus é o médico dos médicos. Vamos orar sim por todos vocês. Estou ouvindo o programa Oração pela Márcia, João, Lucas, Miqueias, Gabriela e família. Eunice lá no estado de São Paulo está ligadinha com a gente também. E muitas outras pessoas chegando. Nós vamos rodar um trechinho de uma música, aí nós já vamos entrar na palavra e depois da palavra a gente vai orar com todos vocês. Mas antes tem gente levantando a mãozinha aqui querendo ser atendido. Pastores Edson e Eva, estou ouvindo vocês, hein? Essa sexta-feira, a nossa ouvinte Dalva de Piraquara, um abraço, minha querida. Deus abençoe a sua vida e a sua família, o povo querido aí de Piraquara, sempre recebendo a gente com alegria. Bom dia, pastores. Rosângela também está na fé aqui de Curitiba, está com a gente nesta manhã. O Marco Antônio também mandou seu joinha aqui na rádio. O Marco está conectando com a gente aqui, mandando. Daqui a pouco ele vai soltar uma música bacana aqui. Com a gente do Rio Grande do Sul, a nossa ouvinte Virgínia do Rio Grande do Sul é o estado, mas a cidade é Rio Grande, né? Um abraço, querida, Deus abençoe você e toda a sua família. Também nossa ouvinte Maria Alves está na fé e ela conta uma bênção, deixa eu ver aqui. Pastores, eu sou a Mari aqui do Pinheirinho, hoje dando mais um testemunho. Meu filho e minha ex-nora estavam se desentendendo. Ela menciona o episódio aqui, mas ela diz no final aqui que houve ali uma bênção. O testemunho foi que ela semeou no programa Agindo Deus que Impedirá uma oferta, e no mesmo dia eles entraram em um acordo, ou seja, através da fé, é interessante aqui, né? Quer dizer, a pessoa tem fé, a pessoa fez um propósito com Deus de semear uma oferta, com um propósito, né, com um objetivo ali, e ela viu que houve um acerto, estava tendo um pequeno desentendimento familiar, mas com a oração, com essa atitude, houve um acordo ali. É bacana quando há paz na família, né? Com certeza, principalmente quando nós embasamos qualquer atitude da nossa vida, a gente faz convicções firmes com relação a missões, né? Uhum. Nós até agora estávamos conversando sobre o programa, na vinda para a rádio. É exatamente isso, porque as missões,
faz parte da nossa existência e da nossa vida. Quando projetamos, você se compromete com Deus e Deus se compromete contigo, né? Tá vendo? Maravilha. Um detalhe, né? Pode falar. Deus é fiel. Amém, Deus é fiel, é verdade. Também com a gente aqui dizendo parabéns, pastores, Débora Mello e família, um abraço à família toda que está conectado com a gente também nesta manhã especial. Também com a gente aqui, ela está escrevendo, digitando para a gente aqui lá de Penápolis, no estado de São Paulo, nosso ouvinte Carmen, tá na fé, pedindo para mandar um alô para ela, ouve todo dia. Tá mandado, Carmen, um abraço para você e toda a família aí dessa região. Também de Acreúna, no estado de Goiás, esse ouvinte ele é assíduo, ele escreve: pastor, ó, tô ouvindo vocês, tô ouvindo em todos os horários aí, e que Deus abençoe. Rogério de Acreúna, no estado de Goiás, olha que bacana. Bom dia, pastores, meu cunhado pede oração também, vamos orar sim. Nosso ouvinte Rosimari, aqui de Curitiba, está na fé, está na bênção. Gente, olha, muito obrigado, está chegando muitas participações. Se eu não ler o teu nome, não fica triste não, mas Jesus está vendo aqui, tá bom? Nós vamos orar por você. Mas antes, o meu abraço pro xará aqui do pastor Pedro. Pedro Paulo, lá de Londrina, tá ouvindo a gente, tá na fé. O Pedro Paulo é um homem de oração, viu? Esse é aquele hora de madrugada, tá sempre orando pela obra de Deus e não esquece da gente aqui. É teu xará, lá de Londrina, inclusive. Um abraço ao xará. Que legal. Obrigado, Pedro, pelo apoio, pelas orações, né? O Joel Rosa está na fé também, pedindo oração por algumas causas que vamos orar sim. E muita gente chegando. Gente, que Deus ilumine a todos vocês, que Deus abençoe todos os nossos apoiadores. Vamos para uma pequena pausa com a música e já voltamos então com a palavra do dia e a oração por todos vocês. Aleluia. Agindo Deus. Renda-te aos pés do Senhor. Cante comigo. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar e eu serei restaurado, e eu serei transformado. Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé. Em meio às lutas não desistirei, diante de ti eu me curvarei, diante da afronta permaneço de pé. Em meio à crise permaneço de pé, diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu receberei. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar e eu serei restaurado, e eu serei transformado. Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé. Em meio às lutas não desistirei, diante de ti eu me curvarei, diante da afronta permaneço de pé. Em meio à crise permaneço de pé, diante
desistirei. Eu creio na palavra do meu Deus. Eu creio no poder do Senhor. Mensagem de Deus para o seu coração. Lucas capítulo 10, a partir do verso 1 diz: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. O verso 9 diz: E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: É chegado a vós o reino de Deus. Eu li parte do capítulo 10 de Lucas, e baseado nisso aqui, vamos compartilhar uma palavra de fé ao seu coração, e no final a gente ora com todos vocês. Mas me chama a atenção dessa missão, pastor Pedro e prezados ouvintes, dos 70 discípulos. Quando a gente vê o início do ministério de Jesus, ele passa, diz a Bíblia, no Evangelho de Lucas 6,12, que Jesus passou a noite toda em oração. Porque ele já tinha muitos discípulos, mas no dia seguinte ele precisava escolher apenas 12. Então me chama a atenção, quero começar, eu li um texto, mas estou começando pelo início do ministério de Jesus, que ele orou primeiro, para escolher, ele tinha várias opções para escolher, mas ele precisava do 12. Então, ele orou a noite toda. Então, quero partir dessa premissa aqui, a importância de nós falarmos com Deus para tomarmos decisões e escolhas da vida. E depois vamos entrar aqui, quando aí ele já escolhe mais 70 e os envia de 2 em 2. Então, dentro dessa linha aqui, nós vamos navegar nessa fé aqui. Sempre uma missão traz uma responsabilidade. É preciso entender que essa chamada do ministério de Jesus, dos seus 12 apóstolos, se inicia com 12, depois os 70, depois mais 500, você vai ver logo após a sua ressurreição, os irmãos que viram Jesus depois da sua ressurreição, e na sequência, com aquele poderoso sermão de Pentecostes, ali dá início à igreja do primeiro século. Eu não gosto de chamar a igreja primitiva, porque às vezes primitiva é a gente quando enxerga a igreja de uma forma desfocada. Mas a igreja do primeiro século tinha como as missões e ligada a essas responsabilidades do mundo todo, né? Começando por Samaria, a Jerusalém, Samaria até os confins da terra, estava realmente empenhada em desenvolver uma atitude na vida daqueles seus seguidores daquele tempo. Está escrito na Bíblia que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, né? E a prova das coisas que nós não vemos. Isso está lá em Hebreus capítulo 11. E diz em Romanos capítulo 10, 17, texto que você leu no início, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você não pode ser aquele mensageiro envolvido com missões, mas pelo menos você contribui e assume a responsabilidade. Graças à sua contribuição, este programa, que faz parte desse processo, está sendo mantido por muitos mantenedores, gente que se comprometeu. E é importante ligar isso com o pensamento de que mantenha-se firme nesse compromisso, e aproveitando também você que ainda não é um contribuinte, no sentido de assumir uma responsabilidade aqui
com essas missões, porque o programa está no ar há 16 anos. Imagine quantos obstáculos, quantos problemas você superou para que hoje o programa ainda mantivesse essa qualidade. Porque o que é bonito aqui, que eu gosto de participar disso juntamente com você, porque tanto você como a pastora Eva mantêm a essência da evangelização. Estão preocupados em transmitir a palavra de Deus sem nenhum tipo de ligação especulativa, no sentido de fazer um commodities de fé, vamos assim dizer. Você não. Então, essa responsabilidade que os ouvintes também sentem no coração, porque quem acompanha sabe a seriedade com que isso é tratado, né? Então, fidelidade é isso. Deus se comprometendo com você porque você se compromete com Ele. Isso é reciprocidade, né? Maravilha. Gente, é tão forte isso aqui, porque quando Jesus, ele designou, que essa semana ainda quem não ouviu, pode ouvir os vídeos anteriores, os áudios, pelo nosso canal no YouTube, você vai ver ali que eu falei no início da semana sobre o desígnio. Deus deu um desígnio. Por exemplo, eu creio que o que nós estamos realizando aqui, Deus designou isso para a gente, quer dizer, é um chamado específico, né? A gente pode usar a fé nesse aspecto, né? E o senhor que está aqui do meu lado, o pastor Pedro, como foi o nosso pastor lá atrás, lá no início de tudo, e foi o senhor que me levou ao rádio, na década de... Vamos deixar para lá, mas tudo bem? 900 bolinhas. Então eu me lembro muito bem, quer dizer, então Deus já sabia onde nós chegaríamos. Eu acredito porque, claro, Deus já sabe o nosso futuro. Então lá atrás começou esse processo. Então a fé também, no sentido de fidelidade, mas de crescimento, porque fomos crescendo gradativamente. Me lembro que quando eu fiz a primeira vez uma programação de rádio na cidade de Apucarana, norte do Paraná, isso eu estava viajando, e eu estava iniciando lá. E de repente um irmão da igreja, o senhor perguntou para ele quando o senhor voltou de viagem, na época eu estava na Europa, se eu não me engano, e daí o senhor falou... perguntou como é que eu saí, né? Eu falei, tava bom, tava meio mecânico, mas tava bom. Eu acho que faz parte desse assunto, porque tem gente que ele quer algo, mas é um processo, o crescimento é um processo, não é? Nesse crescimento progressivo da fé, não é? Surge aquilo que John Newton escreveu, dizendo assim: ainda que tribulações nos cerquem e os perigos da vida nos venham assolar, embora os amigos nos desertem, os inimigos se juntem para atacar, mesmo no clamor da batalha, nossa fé firme estará, pois a promessa de Deus não falha, o Senhor proverá. Oh, glória. Então precisamos compreender que mesmo uma fé pequenininha assim, né, ela produz grandes resultados. Jesus disse: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. É interessante esse texto, porque é evidente que Jesus não está chamando a gente para mudar situações geográficas do mundo. Não é? Sim. Você chegar diante de uma montanha e pedir para Deus saltar para dentro do mar, parece uma coisa... mas o Senhor Jesus está falando de algo que, mesmo que situações sejam tão fixas, tão firmes, tão sedimentadas e consolidadas, que parecem situações irremovíveis, mesmo assim, ele diz, para Deus nada será impossível. Você dirá a esse monte de dificuldades, salta para dentro do mar, e isso ocorrerá. E ele fala dessa fé como uma arma, vamos assim dizer, desculpa a ilustração, mas é uma verdade. É como acionar o gatilho onde toda uma situação é desencadeada, todo um processo é feito. É como ligar a luz do interruptor, né? Pequenina fé, por exemplo. A gente sabe que se você tem energia elétrica na sua casa, você diz, graças ao meu interruptor, que eu chego ali e eu aciono, eu faço um clique e a luz surge. Não, graças à fiação. Não é só a fiação. Graças ao sistema de contenção de energia que está na cidade. Não é só isso. Graças à energia que está na hidrelétrica, que está a quilômetros de distância e que está abastecendo
a tua vida. Basta você pegar aquele interruptor e clique, está lá a energia. Então a fé é mais ou menos isso. É a atitude correta, não é? Que a Bíblia diz claramente que fé vem da raiz grega fidelidade, que é uma atitude que eu tenho que me comprometer seriamente, levar Deus a sério. Eu lembro que em Apucarana eu fiz um retiro uma vez chamando-se Levando Deus a Sério. Nunca me esqueço, foi o primeiro acampamento que eu fiz em Apucarana. Então, tivemos lá muitos eventos assim. Mas levar Deus a sério significa um comprometimento com as missões, não é? Porque se você não pode estar aqui na rádio proclamando o Evangelho, não pode estar na televisão ou num púlpito pregando a palavra ou enviando um missionário, mas pelo menos se você tem a sua contribuição e faz a sua parte, você está comprometido em fazer com que esta luz, né, que ilumina a nossa vida seja espalhada neste mundo tenebroso, entenebrecido por causa destas trevas e da ignorância espiritual. Certo. Muito bem. Prosseguindo aqui, eu separei também um texto de Mateus 8, a partir do 5. Eu vou destacar alguns versos aqui. O verso 7 diz assim: E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Esse texto aqui, o famoso do centurião de Cafarnaum. Era um homem que era autoridade, ele tinha ali o termo empregado, né, o seu funcionário, fala criado, o seu funcionário, estava doente. E aquele homem, então, sabia o poder de uma autoridade, chega então até Jesus pedindo socorro, que Jesus fosse, o meu criado, o meu servo está violentamente atormentado, então fui pedir socorro para Jesus. Aí eu gosto do verso 7 que Jesus fala, ó, eu irei e lhe darei saúde. Então essa frase para mim, eu amo demais. Quando a doença está meio rondando por aí, eu falo, Jesus, vem me dê saúde. Quer dizer, aí o centurião entendeu a palavra de Jesus, mas disse assim, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, olha aqui, uma palavra e o meu servo vai ser curado. Aí ele fala que ele era autoridade, que ele entendia o poder de uma autoridade, e lá no final Jesus elogia a fé desse homem. Ele falou, nunca vi tanta fé, nem em Jerusalém, nem em Israel encontrei tanta fé. Tanto que esse texto que você leu aí, fala de centurião de Cafarnaum, que era um soldado, uma autoridade, um oficial, que entendeu plenamente o significado do que é ser fiel. E dentro dessa característica de ele entender isso, até parece que centurião, Cafarnaum, estava em pandemia, porque você vê que está todo mundo longe, né? Primeiro, tem um servo doente numa casa e que alguns dos criados vão e falam diretamente, não com Jesus, falam de distâncias. Fala de distâncias, se aproximam de Jesus e dão um recado. O centurião que está longe está aguardando, porque ele não veio até Jesus. Ele enviou... Mandou um servo. Ele mandou servos. Sim. Então, e ele diz, eu não sou digno, diz ao meu Senhor, né? Diz ao Senhor Jesus, eu não sou digno de que entres debaixo da minha casa. Mas que ele diga uma só palavra. Aí o servo, numa distância também de Jesus... Não tinha um WhatsApp? Disse assim, Senhor, assim diz o meu Senhor, ao Senhor. Ele não é digno de que entres debaixo do seu telhado, mas diga só uma palavra. E como ele estava lá longe, né? Falei, não se preocupe que para Deus não existem distâncias. Então, nesse mesmo instante que nós estamos conversando aqui, a palavra de Deus, através da ministração, vai alcançar você, ouvinte. Amém. E você receberá com certeza o impacto dessa palavra. Talvez você diga, não sou digno de que entres na minha casa, mas diga uma só palavra. E como Deus não tem filhos privilegiados, abençoa o centurião e vai nos abençoar também, com certeza. Amém, queridos, fiquem na fé. Estamos recebendo neste momento muitos pedidos de oração, outros, inclusive, testemunhos. Aliás, essa semana, ontem, o programa de ontem, a pastora Eva que realizou aqui, e foi um sucesso absoluto, né? Tipo assim, a palavra que ela ministrou aqui ontem, e ela ministrou inclusive sobre quando Deus aumenta o azeite da viúva, quer dizer, Deus usou ela de uma forma tremenda, e eu percebi porque os ouvintes, eles correspondem com a gente, né? Eles dão retorno, eles mandam WhatsApp, eles contam os testemunhos. Ontem, falando, elogiando a palavra que foi ministrada, o poder da palavra através da boca da pastora Eva ontem.
E foi tremendo, quer dizer, então a gente está falando um conjunto de coisas, quer dizer, e as pessoas do outro lado lá em casa, agora mesmo, chegando de algumas famílias aqui, olha pastor, que palavra maravilhosa, é um culto no meu lar, estou sendo edificada, estou sendo fortalecida. A outra enviou nesse momento aqui uma ouvinte, que ela trabalha em um hospital, e ela é ouvinte assídua, tudo, e ela trabalhando no hospital, ela disse que chegou lá, uma criança, um menino, um rapaz, enfim, é um menino de 13 anos, né? Ele foi nadar num rio e ela contando a situação, e o menino pegou aquela doença lá do rato, né, que ela menciona o nome aqui, enfim, e daí ele estava numa situação difícil e dizendo ali que só um milagre, quer dizer, ela trabalhando no hospital, mas ela ouve a gente quando ela está de folga do trabalho, e lá no hospital ela conversando com a mãe do menino e falou, olha, se a mãe permitia que fizesse ali uma oração, né, e ela disse que ela estava consagrada, preparada, com óleo também ali, e ela disse que pôde orar e a bênção aconteceu, graças ali por estar no hospital. Mas olha a conexão, até me arrepia falar isso aqui, por quê? Porque é uma ouvinte que tem caminhado com a gente aqui, mas lá no seu trabalho desempenhando a sua função para aquilo que ela foi contratada, porém, através da sua fé, ela ajudou uma mãe aflita com uma criança hospitalizada. Olha que bacana essa conexão. Extraordinária, né? Deus, ele está presente nesse momento de fé e convicção. Da mesma forma, você que está em sintonia com a gente, não importa quais sejam as suas dificuldades, se são como montanhas, e também não é o tamanho da sua fé, é apenas a sua fidelidade ao seu compromisso, a sua vida com Deus é que definirá as decisões, porque a Bíblia diz, de sorte que a fé é pelo ouvir. Ela surge assim, brota destas atitudes. Na verdade vos digo, disse Jesus, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Disse ele. Tá vendo que coisa? Gente, olha, está muito forte aqui, e é isso aqui, é a palavra de Deus. Por isso eu sempre fui, pastor Pedro, sempre dou esse conselho, sempre, vou continuar dando, que os filhos e filhas de Deus, os ouvintes em geral, o povo, busque ler a Bíblia, sabe? Eu sempre fui um incentivador, um motivador para as pessoas lerem, nem que ela achar a princípio, porque quem não tem esse hábito, a Bíblia parece que é enfadonho, mas tem o hábito, comece a ler. Então eu sempre falo, às vezes lê um salmo, lê lá os evangelhos, e eu noto o seguinte, muitas pessoas dizem, pastor, olha, graças ao seu incentivo, eu comecei a ler a Bíblia. Por quê? Nós estamos tirando aqui textos, né, isolados, porém falando de um mesmo assunto, mas da palavra de Deus. E o senhor que é pregador do evangelho há muitos anos sabe, quanto mais a gente tem experiência com Deus, cresce na fé, lê a palavra, você também, o que acontece? Você cresce. Eu noto, quanto mais você ministra a palavra e crê naquela palavra, porque não sei se o senhor lembra uma ocasião, contaram uma historinha, vamos dizer, uma ilustração, vamos usar como ilustração, mas diz que lá em São Paulo, ali acho que na Praça da Sé, uma ocasião, havia ali um rapaz fazendo algumas artes ali, uma apresentação artística ali, e ameaçando, era um roda de fogo, e ele disse que ele ameaçava, quem acredita que eu vou pular, que eu vou pular, que eu vou pular, né? E ele, quanto mais ele ameaçava, mais público ele juntava, né? Tá, ok. E no outro canto lá havia uma pessoa na praça pregando, falando de Deus, mas de repente ele não teve tanto público quanto o outro, né? Diz a história que no final aquele pregador veio falar com o rapaz, como é que você conseguiu iludir o povo e você nem fez o que você falou, você só ameaçou, né? E depois fez lá, era uma arte que ele estava fazendo ali, e eu ali falando uma verdade, não tive tanto êxito. Diz, né, pelo que eu ouvi, o rapaz disse assim, é que eu faço uma coisa e divulgo e acredito, e você prega uma verdade, mas nem você acredita nela. Então tem isso também, né? Na verdade é o seguinte, né? Você fala a verdade como se fosse uma mentira, eu falo a minha mentira como se fosse uma verdade. E tem um texto na palavra de Deus, pegando um gancho aí, diz o seguinte, volto a repetir o que está em Romanos, capítulo 10, verso 17. Correto. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Agora, quando você lê a palavra de Deus, você absorve inteiramente o pensamento. Eu preciso entender que ler a palavra de Deus não é como se ler um jornal, não é como se ler uma notícia. Você pegar essas referências bíblicas, por exemplo, que nós citamos aqui, e você vasculhar na sua Bíblia, sempre fique com a sua Bíblia aberta,
este momento de reflexão, porque, como muita gente diz, é verdade, isso é um culto no lar. Né? Amém. Gente, prepare aí então, daqui a pouquinho a oração da fé, nós vamos orar daqui a pouquinho, se prepare aí, mas prosseguindo na palavra aqui. Então, aquele centurião, voltando àquele episódio, recebeu a bênção, ele buscou uma bênção para o seu empregado, para o seu servo, enfim, e foi abençoado. Agora, para concluir, pastor, eu quero entrar, o senhor falou sobre missões, a pessoa ajudar, colaborar, porque a gente tem dois tipos de colaboradores. Tem aquele que é os chamados o intercessor, que é importante, aqueles que oram, que estão sempre intercedendo pelo ministério, pela obra de Deus. Isso é fundamental também, obviamente. E tem aqueles que também podem contribuir com a sua oferta. E aí, quando fala nisso, eu vou para um grupo de mulheres que tinham fé, tinham uma atitude, que é a fé de fidelidade, também no sentido da fé de atitude. Eu vou aqui para concluir, para a gente orar, em Lucas capítulo 8, do 1 ao 3, eu vou resumir aqui, que fala de um grupo de mulheres, uma delas, diz a Bíblia, a Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, também a Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que serviam ao ministério de Jesus com suas fazendas. Está falando de missão, elas colaboravam. Jesus tinha o tesoureiro, que era o Judas, né? Quer dizer, então, você vê ali o formato, quer dizer, mulheres que foram salvas, que foram libertas, e quando eu leio esse texto, sempre eu digo o seguinte: se Jesus libertou alguém, libertou para participar do movimento de Jesus, e não apenas ser liberto para fazer outras coisas. Quem foi a primeira mulher que anunciou a ressurreição? Foi Madalena. Então vamos observar que a fidelidade que seguiu a vida desta mulher pelo seu Senhor, ela é algo extraordinário. Porque Deus, Ele nos... e suas promessas, é bom que você se conscientize, ouvinte, disso. Deus e suas promessas são fiéis. O texto de Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, a fidelidade, estar firme, Deus é inabalável, constante, te dá segurança, é firme, é fidedigno e é confiante e é confiável. Então, a crença em Deus, pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nos faz sermos pessoas conquistadoras e vitoriosas. Então, Deus é fiel, mesmo até quando nós não somos. Então é importante dizer isso, porque se formos infiéis, ele permanece fiel, como diz em 2 Timóteo 2,13. Ele não pode negar-se a si mesmo. Olha que coisa extraordinária isso, né? Deus é maravilhoso, por isso que fala também das misericórdias dele, se renova a cada manhã, né? Eu li isso agora há pouco. Sério? Diz assim, está em Lamentações 3, 22, 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que beleza. Olha só, novas são cada manhã, grande a sua fidelidade. Olha só. Gente, então vamos orar então, momento da prece, vamos orar juntos. Onde você está agora? Se você está na sua casa e pode orar com a gente, vamos orar juntos, momento da prece. Momento da oração. Grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, chegamos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e sermos ajudados em tempo oportuno. Chegamos com confiança plena em fé em Cristo, porque a Tua palavra diz que os montes serão removidos, não situações geográficas permanentes, mas situações fixas, imutáveis, que parecem que trazem desalento à alma e ao coração. Mas em nome do Senhor Jesus nós repreendemos toda enfermidade, doença, toda desgraça, toda perturbação espiritual. Em nome do Senhor Jesus nós reprovamos e ordenamos que vão embora em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que a graça do Senhor alcance cada pessoa que nesse momento está em sintonia conosco. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração, cremos que está sendo ligado na terra, está ligado no céu, a vitória, a provisão. Senhor, peço também a salvação de toda esta família, onde chega esse momento de palavra da fé e a oração, vidas sejam salvas,
libertas, curadas e transformadas pelo teu poder. Senhor, abençoa a vida deste casal, que haja paz e harmonia neste casamento, nesta família, com os filhos, que este povo tenha um dia maravilhoso, de bênção, de paz, de alegria, e mesmo aquilo que cada um de nós tenhamos que enfrentar, que o Senhor nos dê capacidade, habilidade, sabedoria e, acima de tudo, Senhor, graça suficiente para o dia de hoje. Tenhamos um final de semana também de excelência, Pai. Abençoa os teus filhos e filhas que têm apoiado o nosso ministério, aqueles que têm orado por nós, aqueles que têm investido a sua semente de fé, que eu tenho denominado esse ano também o tijolinho da fé. Cada um ajuda conforme pode, conforme a sua prosperidade. Deus abençoa. Abençoa inclusive, Senhor, os desempregados que me ouvem agora e estão precisando de emprego, Senhor, de um trabalho, que ainda neste mês uma porta venha a se abrir, uma provisão chegue nesta casa, Pai. Dê vitória, aqueles que têm causa na justiça, contratos, compra e venda, negociações que tem que fazer hoje ou por esses dias, inventário, precisa talvez de um acerto familiar para resolver uma pendência financeira. Ó Deus, dê capacidade, habilidade, livra essa família do mal, livra essa família do caos e proteger a todos que nos ouvem neste momento. Abençoa aqueles que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, e onde chegar essa mensagem, da maneira que chegar, que a bênção de Jesus de Nazaré alcance a todos. Obrigado por esta manhã, obrigado pela minha vida, família, esposa, filhos, pela vida do pastor Pedro estar conosco nesta sexta-feira, obrigado pelos apoiadores, obrigado pelo Daniel Muniz que tem nos apoiado no YouTube e por todos os demais que nos apoiam, direto ou indiretamente. Que a bênção do Senhor Jesus de Nazaré alcance a todos. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia e por estar aqui na Rádio Marumbi de Curitiba, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Gente querido, nosso WhatsApp 996155162, 996155162, código de área 41. Pastor Pedro, obrigado pela participação. Muito bom estar com vocês, um grande abraço e que todos sejam poderosamente abençoados. E na medida do possível, toda sexta-feira o pastor com a gente aqui, né? Com certeza. Amém? Gente querida, um grande abraço, ótima sexta-feira e até segunda-feira, permitindo Deus. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.